Buenas tardes. Bem, eu criei um sonido del fundo para maior conforto de vocês. Está bien. Muchas gracias a la organización del CDU por invitarme, a los patrocinadores y principalmente gracias por permanecerem hacia ahora acá. Creo que es muy importante siempre agradecer a las personas que están en el auditorio porque si no fueran ustedes, esta conferencia no se realizaría. Por más que tenemos toda la estructura, los patrocinadores, los expositores, si no es la audiencia, no hay lo que hacemos en el palco. Muchas gracias por estar conosco hoy. Siempre que empiezo una charla, una conferencia, comienzo con una parábola, una historia que sucedió con mi persona hace 4 años. 4 años atrás fui convidado para hacer una conferencia en una ciudad bien pequeña en Brasil llamada Joinville. Es una ciudad donde hay una universidad y la universidad me ha invitado para hacer un workshop de 2 días, un jueves y viernes. Pero cuando el rector de la universidad tomó conocimiento que estaba en la ciudad, el rector me invitó para hacer en lunes una clase de abertura del curso de diseño. Y con mucho honor acepté. Y podría en jueves, al fin del día, volver a mi casa y en domingo volver para hacer la clase en lunes. Pero decidí permanecer en la ciudad para concederme un final de semana como turista. Yo creo que la palabra turista es muy importante, porque el turista es una persona que tiene una percepción diferenciada. Para el turista, el frío que hace en Montevideo es más caluroso. Las estrellas brillan más, el viento es más sutil. Entonces, el turista es una persona que no ve peligro en nadie, es una persona que todo es muy sensible. Entonces, permanecí en este fin de semana como un turista en Joinville. Y como no sabía lo que hacer, fui hacia el lobby del hotel y lá encontré un folder con un paseo que se llamaba Paseo en el Barco Príncipe. Era un nombre no tan como decían ahora, varón. Es un nombre un poco extraño, pero como no había ninguém, yo pedí una reserva en el Barco Príncipe. Y la persona de la recepción me preguntó, ¿es por su cuenta o por cuenta de la universidad? Porque todas las despesas eran por la universidad. No, es mi cuenta. Deme mi tarjeta, la recepcionista realizó la reserva. Esto en el primer día que yo llegué en Joinville. Y al final del workshop, en jueves, cuando llegué en mi habitación, en el cuarto, el teléfono empezó a tocar. Era un profesor de la escuela. Yo no había dicho a ninguém que estaría el fin de semana en la ciudad. Pero el profesor había descubierto, no sé cómo, porque creo que en ciudades pequeñas todos se conocen, creo que acontece algo. La primera idea fue que la recepcionista fue ella que preguntó a la universidad. Y después el profesor me dice, no sabemos que va a permanecer en la ciudad. Y no sabemos que va a hacer el paseo del Barco Príncipe.
Era um segredo, ninguém deveria saber. E depois disse, pero não te preocupes, porque nós cancelamos seu passeio. E então eu estava em uma cidade que não conhecia ninguém, não sabia o que fazer, e ao final a professora disse, não te preocupes, porque também pedimos que cancelassem a operação em sua tarjeta, não terás nenhuma despesa. E depois de um momento de tensão, me é revelado que havia um professor em la escola que tinha um barco a vela, que havia me invitado para fazer o mesmo passeio em seu barco a vela. E no dia seguinte, bem temprano, os professores da escola vieram hacia o hotel e fomos até o mole. E o barco do professor que havia invitado era um barco como se fosse um barco cenográfico, perfeito, todo de madeira, com velas blancas, muito romântico, muito perfeito para um barco de verdade. E começamos o passeio. Eu estava um pouco preocupado porque deveríamos sair do mole hacia a isla e o vento soprava da isla hacia o mole. Não sabia como chegaríamos hacia a isla porque o vento estava de contra e a máxima experiência que eu tenho é, decimos em Brasil, empinar pipas. É como papagaio, é como algo que hace assim. E não é impossível empinar uma pipa com vento contra. Pero descobri que há uma proximidade entre velejar e desenhar, costurar. Porque a vela, ela costura o vento. Quando o vento passa neste sentido, a vela queda em diagonal, então temos o mesmo vento que passa por la parte de dentro e por la parte de fora. E como há uma diferença de curvatura, há um dicho que é quem corre por dentro tem que fazer mais esforço que quem corre por fora. Então, isto cria um deslocamento. Começamos nosso passeio do mole hacia a isla por esta direção. Fomos hasta a margem do lago e depois cambiamos a vela para irmos à outra margem. Salimos por cerca de 7 da manhã e por volta de 9 da manhã estávamos no começo do passeio. E neste momento começaram a passar muitas lanchas velozes, motorizadas, com piloto automático, com pessoas tomando cervejas, sem dirigir, sem manejar os barcos. Todos que viam o pequeno barco a vela, acenhavam para o barco a vela, e nós de la margem acenhávamos para as pessoas, porque era como se fôssemos uma parte da paisagem. E neste momento, não sei se alguém acá tem experiência em navegar, em velejar. É uma experiência fantástica, porque é como, em um súbito, este edifício começasse a se deslocar em total silêncio, e só tomamos conhecimento que estamos em deslocamento porque há um câmbio de paisagens, porque não há força mecânica, só a força do vento. É algo como viajar, como flutuar. E para mim era uma experiência fantástica, porque eu estava neste momento sentado na frente do barco como um Buda, com as pernas cruzadas, assim, sentindo o vento. E mais tarde passou o barco Príncipe, lleno de turistas. E todos, quando miraram o pequeno barco, começaram a acenhar, e nós também acenhávamos de la margem. E o dueño do barco pensou que Jun deve estar arrependido de estar conosco, porque se estivesse com o barco Príncipe, ou um barco motorizado, neste momento já estaria arribando, chegando hacia a isla. Então, ele se aproximou e me disse: para as pessoas que têm pressa, não há passeio, há ponto de salida e ponto de chegada. Para estas pessoas, este lago é pequeno. Para nós, este lago é infinito. Creio que
esto es algo muy fuerte para las personas que diseñan, porque para mí diseñar es un poco como un paseo en un barco a vela. Es como percibir lo que los otros no perciben, tener la percepción, ser afectable para afectar, despertar afecto en los otros. Y es muy importante cuando, en este día, es muy importante cuando tenemos la experiencia de ser turistas de la propia existencia, porque cuando percibimos que podemos cambiar, porque tenemos la posibilidad de nos percibir y hacer con que los otros perciban también lo que las personas que viven en el piloto automático, motorizadas, no perciben más. Entonces, como en aquel día en que el lago fue infinito, espero que este espacio hoy sea infinito para nosotros en trocas y experiencias. Bom, vamos a empezar. Así como usted, hoy yo estoy concorriendo a una bicicleta. Espero que si yo ganar no consideren una especie de troca. Es una imagen que estaba acá y que yo separé porque para mí es una imagen muy importante. Porque cuando yo tengo el hábito de caminar, de utilizar la bicicleta en São Paulo, yo vivo en São Paulo, y siempre que viajo, prefiero caminar a pie o de bicicleta para tener la experiencia total, tener la reconexión afectiva, tener la percepción total. De bicicleta es diferente de carro, es diferente de cualquier otra experiencia, porque hay la percepción de las personas en las calles, de las ventanas, de las vidas dentro de las habitaciones, hay la percepción de lo que se pasa. Y esta imagen es una imagen de una invitación que recibí recientemente para estar en Ámsterdam, en Holanda, que es un país donde hay la mejor escuela de diseño, Eindhoven, y la mejor explicación es porque los holandeses utilizan bicicletas, porque están conectados con lo que pasa. No han perdido el amor propio, la conexión, el amor por la ciudad, porque para mí el amor es una palabra muy importante, porque cuando estamos afectables, somos capaces de despertar afectos en nosotros. Cuando estamos capaces de nos amar, somos capaces de fazer lo que los otros sueñen, tengan las emociones que queremos despertar a través de nuestros productos. Porque nosotros no diseñamos productos, nosotros no diseñamos palabras, nosotros contamos historias a través de las palabras, a través del diseño. Porque lo que permanece no son las palabras, lo que permanece es el imaginario que creamos en las otras personas. Por eso yo hice un decir que todo era hecho en papel, porque al fin se rompe todo, pero permanece el invisible, lo que estaba por detrás. Y una otra experiencia reciente que yo tuve en Europa fue cuando este año fui invitado para hacer parte del jury de IF Design Awards. IF es uno de los más importantes premios. Este año fui invitado para ser jury de IF Concept Design Awards. Y fue muy interesante la experiencia porque lo que premiamos no eran productos tangibles, eran productos que serán guías, serán las líneas que van a definir lo que la industria hay que solucionar como nuevas plataformas de solución para viabilizar estos conceptos, porque los conceptos atienden las necesidades humanas
Los creadores crían el sueño y la ingeniería trabaja para viabilizar estes sueños. Hay una diferencia entre el pensamiento de escuelas que nosotros tenemos en la América Latina con países que tienen la tecnología, la ingeniería a servicio del diseño. El diseño cría las respuestas a los sueños. La ingeniería cría las respuestas como materializar estes sueños. Y después fui hacia Philips y Nahen, donde están desarrollando un proyecto fantástico que yo no tengo la permisión de mostrar muchas imágenes de IFE, por ejemplo, porque es un premio que no fui anunciado hacia ahora. Entonces no tengo imágenes para mostrar. En Philips visité la estructura de OLED. Creo que todos conocen los LEDs, pero hay una nueva tecnología que se llama OLED. Es una técnica orgánica luminescente. Es como si fuera posible crear a través de gases orgánicos luminescencia. Es un proyecto para los próximos 10 años. Así como las lámparas incandescentes hoy en día no son más permitidas en muchas partes del mundo y todo va a ser LED, en 10 años va a cambiar. Vamos a tener un complemento de LED que son OLEDs. Es como si fuera posible tener una ventana hecha de vidro, pero todo el vidro en la noche se torna fluorescente. Es una tecnología donde no tendremos más puntos de luces como hay en este momento. Es como si todo el techo se iluminase cuando queríamos. Y Philips está investindo en una industria gigante y muy cara, mesmo sin haber consumidor para este producto en este momento. Es un cambio de pensamiento porque están desarrollando una plataforma de producción para un sueño y este sueño, los empresarios han que creer en sueños, no solamente en la demanda. La demanda para los sueños es una consecuencia de una persona haber soñado y compartir este sueño con más personas. Bien, volviendo a recursos más low-tech, porque esta es nuestra realidad hoy. Yo visité una exposición donde los productos eran productos muy simples, hechos como lo que están mirando. Son almohadas hechas en lana, pero cada almohada es hecha solamente de una oveja. Por eso hay diferencia de tamaños. Y hay también en cada almohada un tag, donde hay la posibilidad de conocer la oveja que ha donado su lana para su producto. Y cada almohada está teñida de una color, está tingida de una color que es la color de la ubicación, lo que planta en la ubicación. Lo que se vende acá no son almohadas, es una relación con el lugar, con la ubicación. En este otro, en el fondo, tenemos como si fuera un mapa. Es un mapa de la ciudad. Y los diferentes colores del barrio, ¿cómo se dice lo que hacen por la cerámica? Barro. Son las muestras de barros como si fuera una especie de identificación de procedencia. Lo que estamos diciendo ahora es cómo es importante capturar el lugar, capturar el espíritu, porque si no estamos haciendo productos sin alma, sin espíritu. Y acá
es como identificar de dónde vienen estos productos. Son productos muy simples, con poca interferencia humana, porque lo que está se valorizando es el lugar. La interferencia humana es evidente, es solo donde se conduce la agua, es por donde se prende la jarra. Y también hay la preocupación con la historia. Acá tenemos un candelabro, un chandelier, que es una luminaria que hay la referencia histórica, pero es totalmente hecha con recursos modernos, con CNC, con corte, con todo vectorizado, pero es un producto nuevo, pero con historicidad. Y en esta instalación no se reconoce lo que es, pero el sonido desapareció. Es solo un micrófono en un espacio, y el espacio es esto. Hay un gallo. ¿Cuál es la intención? Crearon un palacio para el gallo, para toda mañana el gallo subir en este lugar y cantar para el micrófono. Y lo que están haciendo, están en tiempos modernos capturando la historia y compartiendo con toda la ciudad, porque los mismos elementos acá que están acá hay en la ciudad. Es como mantener hábitos. Los hábitos nos diferencian. La experiencia de vivir una otra realidad, una experiencia temática es muy importante. Esta es una instalación para compartir el canto del gallo. Y aquí tenemos algo muy simple, que parece como si fuera una gran xícara. Acá se dice xícara para una gran taza. Pero no es una gran taza. Esto es como si fuera una bañera para tomar un baño. Porque lo que van a hacer aquí es hacer una reaproveitação de la agua que está dentro, que va a pasar por este espacio, donde se puede hacer una parrilla o algo, es para aprovechar todos los recursos de este momento. La agua que se va a calentar y después el baño. En este móvil tenemos algo muy diferenciado, es un gallo dentro de un armario. Es como crear en su casa la experiencia de tener huevos frescos, tener una vida como si fuera una vida conectada al campo, al campesino. Una luminaria que tiene dupla función, iluminar y al mismo tiempo hacer los huevos en una incubadora. Un objeto autoexplicante, muy fácil de transportar. Una cadeira de balanço. Silla de balanço. Não sei se conhecem algo que se chama pau de chuva, pau de lluvia, onde faz barulho, lluvia. E acá o conceito é poner os granos, os melhores granos para a próxima estação. E mientras espera a próxima estação, pode sentar acá. E os granos vão para a base e vão fazer seu próprio sonido do fundo. Uma outra possibilidade um pouco mais simplificada. Vou para cá. E o que estão fazendo com isto é de machado. Machado é o que usamos para cortar as árvores. Como se diz? Macheta. Estes são os cables de las machetas. Não havia mais o que fazer com os cables porque não se pode mais cortar árvores.
Entonces, un designer ha creado con cables de machetas sillas. Un diseño muy simple, que son cajas cubiertas de pano que se transforman en luminarias. Algo mucho más simple que es solamente un fardo de feno con algo que se transforma en una cadera. Cuando digo que la historia es muy importante, es porque tenemos que tener las referencias históricas para hacer siempre la traducción para el contemporáneo. Porque cuando yo era estudiante, yo no sabía para qué servía la historia, no sabía para qué servían muchas de las materias, disciplinas de la escuela. Y acá tenemos un ejemplo muy interesante, la interpretación de un mueble de época para los días actuales. Porque en este periodo histórico era costumbre pintar todas las paredes de todos los muebles. Y la traducción contemporánea sería algo hecho como en este mueble. Un otro mueble de época y su versión contemporánea. Mismo la moda, acá tenemos como si fuera una pintura Flemish, pero no es una pintura, es una foto de un editorial de moda hecho con referencias de pintura Flemish. Un mueble muy simple que tiene 3 partes, es una para señarmos, desenharmos, una otra cadera de época, pero con materiales contemporáneos. Y algo que no se comprende en la primera vista lo que es. Pero por este ángulo se tiene una idea mejor para qué sirve este objeto. Y acá la explicación. Es una forma de mantener su perro ejercitando y al mismo tiempo tener algo para hacer una asistencia médica. Pero no es real, no hay que quedar como expandado, es solamente un mueble concepto. Y acá también un otro mueble concepto que es cómo aprovechar los animales para una otra función. Pero no es realidad, es solo conceptos. Y como obviamente este es en Holanda, porque vemos los íconos de Holanda y lo que están pensando en cómo crear más estructura en el propio espacio para no vender somente productos commodities. Estão pensando em como criar uma estrutura totalmente autônoma, com capacidade de produzir e beneficiar o leite. E a ideia é utilizar toda a reutilização do que se produz de basura para produzir combustível e também produzir a pasteurização do produto. E quando eu mirei esta imagem, é uma imagem que parece com algo muito conhecido, mas não são para pessoas, são para porcos. São criadores de porcos. A ideia é manter as pessoas em espaço para as pessoas, para que todos tenham jardim, todos tenham condições de vida como se fuera no passado e manter os porcos em estas estruturas para ganho, para otimização do espaço. E nesta imagem temos a escola, que se chama Design Academy Eindhoven. Como se percebe, a estrutura é muito industrial. A explicação é que o espaço atual da escola são as antigas estruturas de Philips. Philips ha donado uma fábrica para se tornar uma escola, devido à percepção de que para se manter como líder em tecnologia,
líder en diseño, hay que investir en lo más importante, que son los materiales humanos, la creación, la inteligencia. Eso es el valor más importante para países que son países líderes, que son países que tienen premios Nobel, premios en diseño. Es muy importante a indústria perceber a importância do desenho. E um dos professores desta escola se chama Martin Bass. E Martin Bass, uma pessoa consciente, ha percebido que os muebles viejos não estavam mais com espaço para ventas. As tiendas de design estão com novos muebles e os antiquários, as tiendas que vendiam muebles usados, não vendem mais. Cerraram e não havia mais público para muebles viejos. Então, começou a criar estruturas como esta, que são estruturas que são como esculturas, mas ao mesmo tempo com funcionalidade. Isto é um lugar para pôr livros. Uma outra versão, também para, como se fosse uma estante. E também este pesquisador, creio que hoje em dia é muito importante a aproximação entre desenhadores e a experimentação química, a experimentação tecnológica, porque creio muito na importância da aproximação do campus de conhecimento. E este trabalho é um trabalho a partir de uma experimentação de uma resina a partir do carbono. Martin Bass ha desenvolvido uma estrutura de carbono líquido com que onde se emergem os objetos e depois ganham força. Esta luminária era uma luminária perdida, estava condenada porque é muito vieja, de 1400, toda com cupins. Acá se diz cupins também? Ermitas. Sim, com tudo isto. Eu estava em casa que podres. Não havia o que fazer mais. Então, o Museu de Desenho ha donado para Martin Bass para que existisse uma interferência. E o que desenvolveu foi poner fogo. Martin Bass ha ponido fogo em la luminária e no meio do processo apagou o fogo e emergiu a luminária em la estrutura líquida e depois, porque quando ponemos fogo em la madeira, ela se torna carvão, totalmente absorvente, absorveu toda a estrutura de resina e agora tem a possibilidade de pôr em uso o que estava sem força. Mesmo esse piano, é um piano de época, durante o processo, o fogo quase consumiu toda a perna, e o aparado e aplicado a mesma película, a mesma imersão que criou resistência e depois o piano foi, obviamente, creio que acá haviam sacado para pôr fogo e depois volveram ao produto. E ela não tinha limite em sua experimentação. O que existe aqui é como se fosse uma apropriação. Ela se apropriado do desenho de outro. Acá temos a cadeira favela, a silla favela de los hermanos Campana, que mesmo sendo um produto novo, passou pelo mesmo processo. É como criar como o mustache de Salvador Dalí sobre Mona Lisa. É como se fosse uma apropriação da arte de outro para criar sua linguagem. Ele ha hecho com todos os muebles, mesmo com os mais novos. Acá é o processo em sua etapa de queima e depois finalizado. Macintosh Hill, Zig Zag. Todos os íconos foram
apropriados por este diseñador. Y acá tenemos una línea de este diseñador que se llama descontinuados. Descontinuados significa que cuando, como se percibe en estos móviles, esses móveis são hechos a partir do que é refúgio, do que é basura da indústria. Se vê claramente acá o que se aproveitou, o corte, e com todas as partes que a indústria está no utilizando, ele se apropria e cria sua linha de muebles. E esta linha se chama descontinuados porque quando a indústria cambiar sua linha de produção, esta linha não vai continuar. Há que se criar uma nova série, uma nova história. E o governo de China ha invitado Martin Bass para fazer o mesmo com a cultura china. Acá temos objetos chinos que são hechos com o processo de assemblagem de Martin Bass para se tornar estantes e escultura. Algo muito importante atualmente é a inversión, o investimento do governo chino para capacitação de seus estudantes, de seus professores, porque em todo curso que eu hago em Europa, 50% da classe é de chino. Sempre temos muitos chinos em las classes em Europa. Fui invitado, por exemplo, por Vitra Museum para fazer um workshop. E 50% de minha classe e de todas as classes do Museu Vitra são de chinos. E recentemente eu recebi uma invitação para ser professor em China. Creio que há dicho que é, em primeiro momento, há que ser forte, trabalhador rural, para depois ser doutor, na segunda geração. Creio que China está em um momento de capacitar, depois de haver desenvolvido a musculatura, para desenvolver o intelecto. E uma outra linha deste desenhador é hecha a partir de uma resina que cobre uma estrutura metálica. Parecem muebles hechos como para uma película de animação, uma película para niños, mas são muebles reais, hechos para adultos, para pessoas normais. Todo desenvolvido a partir do princípio de la pesquisa de uma nova resina. E acá temos o resultado de um workshop onde partes viejas, através de um processo de amálgama, se transformam em um novo mueble. E um outro desenhador muito importante, chamado Piet van Eyck, ha desenvolvido uma linha de mobiliário toda hecha a partir de madeiras viejas. Pero todas as madeiras viejas têm como se fossem uma história. E o que ha dicho de mais emocionante foi que em la escola nós aprendemos a pensar quando dibujamos em velocidade, em produtividade, em la linha industrial. Para desenvolver um mueble como esse, como em la foto, tenho que pensar totalmente em outras matrizes. Tenho que pensar em criar harmonia, em aproveitar, totalmente com princípios opostos à velocidade, à produtividade, pero foi um desenvolvimento muito exitoso, porque eu he descoberto que há pessoas que, apesar de este processo levar 3 vezes mais tempo, estão dispostas a pagar 10 vezes mais por um produto que tem história.
Y su línea de muebles es parte de galerías de arte, design, museos, y también es parte de lo que está en las tiendas. No es un producto solamente conceptual, es un producto que es un producto comercial. Cuando pensamos en diseñadores de Europa, de otros países, pensamos que las personas tienen estructuras que no tenemos acá, pero no es verdad. Esta es la estructura de un diseñador que fui visitarlo. Acá el espacio en el medio de la escalera, donde habían como si fueran lámparas fluorescentes customizadas, como en esta foto. Todas fueron hechas por los invitados para la apertura de este espacio. Cuando, para hacer la ceremonia de apertura, este diseñador ha invitado muchos otros designers y ha solicitado que desarrollasen una customización para las lámparas fluorescentes. Y las lámparas fluorescentes fueron colocadas y se tornaron una escultura permanente. Y el espacio de trabajo es como lo que está en la fotografía. Este espacio creo que tiene 4 por 4 metros. Es donde se hacen la pesquisa, los libros están acá. Y en su frente hay el mismo espacio donde están las máquinas, que es solamente una mesa con estiletes, tijeras, materiales, donde hacen las experiencias con las manos. No hay ninguna máquina especial. Y en esta pared, atrás, hay una cocina, como lo que están viendo acá. En frente hay un estoque de materiales. Es un pequeño atelier, no más que 60 metros cuadrados, sin recursos, pero este diseñador es un fornecedor de IKEA, de Philips, de varias industrias grandes que recorren a sus pesquisas y trabajos que fornecen soluciones para la gran industria. Y este es un otro atelier, un atelier de un diseñador que acá pude sacar foto de la mesa de trabajo, pero no había mucho lo que fotografar. Miren que es el mismo espacio, un ángulo, otro ángulo. Es todo el atelier del creador del Bonnecher. Es un espacio pequeño, creo que tiene 6 por 4, y abajo, en otro piso, yo tuve una visión muy inspiradora. Habían personas que estaban, estudiantes, todos con jalecos, que estaban produciendo como si fueran escultores, réplicas de sus muebles, de sus prototipos, para exhibición en MoMA, exhibición en Bélgica, exhibición en otros países de sus desarrollos. Fuera como una experiencia de volver al tiempo para donde habían los aprendices de los grandes artistas. Creo que muchas veces estamos en un camino que, como Rafael ha dicho, que es perder la conexión humana. Trabajamos cada vez más sin establecer vínculos y redes. Y acá tenemos totalmente una reconexión, una proximidad, y principalmente una proximidad con el lado humano. Es muy importante pensarmos cómo producir humanamente. Y las galerías de arte y design del mundo están en búsqueda de personas que hacen trabajos como este. Este es un trabajo que está en una galería de arte y design
donde hay trabajos como esta otra versión, es como si fuera un gran toy art, pero es para poner bebidas. Los muebles desarrollados con la técnica de resinas, la estructura por detrás del toy art, los muebles hechos con reutilización. Una idea muy interesante que son cartonados que crían como si fueran nichos para poner libros, pero de un material muy resistente. Es un material que yo he ponido, he pulado, pero no se rompe. Es muy liviano, puede llevar sobre sus manos y crear su propio estante en su casa, con colores diferentes. Acá un mueble que es una experiencia de, como si fuera un mueble barroco, porque no hay la necesidad de tantas piernas para un mueble como eso. Y lo que pasa en las tiendas, todo lo que están viendo acá, todo lo que están mirando es una realidad. Están en las tiendas por toda Europa, como en Drug, una luminaria muy reconocida. Y el diseño es un diseño que despierta afectos, como si fuera una mesa de un bosque para un picnic. Y es importante percibir que muchas veces para diseñar tenemos que ocultar, ¿no? Acá antes no se percibía la luminaria, pero fue ocultada a través de una ropa que evidenció lo que está abajo por la silueta, por la forma que no se percibía. Muebles hechos de tacones, acá se dice los pisos, tacos, tablones, cortes en botellas, pero cortes muy diferenciados. Hay un juguete que son hechos de muchos pinos, que cuando ponemos las manos, los pinos salen para atrás, permanece la forma de las manos. Lo mismo podemos hacer con el rostro, con la cara. Y acá es un mueble donde no hay espacio para nadie. Lo creamos cuando ponemos. Obviamente no podemos poner el mueble en la pared. Un mueble hecho a partir de muchas gavetas. Acá se dice gavetas. Muy simples, pero muy genial. Cuando lo miré por la primera vez no sabía, no percibí valor ninguno en este mueble. Pero lo más interesante es que es un mueble fantasma, porque no hay nada dentro del paño. Es como una estructura que fue creada, colocada sobre, creo que un molde de gesso. Se desapareció y ahora tenemos solamente la forma. Un diseño muy conocido que es una silla hecha de panos. La importancia de la color en el diseño. Acá tenemos como 4 tipos diferentes de sillas están en armonía a través del color. Un mueble contemporáneo hecho a partir de la amálgama de los años 70. Hay una raqueta acá de madera. Algo muy simple, hecho de botellas de leche. Para personas que tienen un bosque al fondo, no necesitan comprar toda la silla, solamente el encosto. Acá es una estructura muy simple. En general, en los restaurantes y bares hay como si fuera un alfiler donde las personas ponen todas las boletas, ¿no? Y lo que este diseñador ha creado son 4 alfileres, 1, 2, 3 y 4, y creado hojas
con un vazado en el medio. He ponido todas las hojas y creado un vacío donde he colocado un punto de luz. El mix, una mixtura de diferentes décadas de producción del mobiliario, mix de diferentes décadas de producción de luminarias. Como vivimos en países que juzgan mucho el fútbol, deberíamos haber desarrollado algo como eso, pero no fuimos nosotros. Esta es una creación de japoneses que crearon una línea a partir de la pelota, del fútbol. Creo que todos los jugadores de fútbol tienen un mueble como este en sus casas. Y algo que cuando yo siempre digo, hay cosas que me dan raiva. Acá se dice raiva. Rabia. Porque pienso, es una rabia buena, porque yo debería ter creado algo como este, ¿no? Deberíamos, porque es tan fácil, pero lo otro hiciste primero que yo. Entonces fico con rabia. Porque es un producto genial. Y lo que están haciendo con la basura de la industria textil, porque siempre que después que hacemos lo encaje, lo que sobra, no sabemos lo que hacer. Entonces están creando, desarrollando compensados. Acá se dice compensados hechos de partículas textiles. Entonces, es una nueva posibilidad de crear muebles de acuerdo con los colores de la estación de la moda. Y el proceso es muy importante compartir, al menos en la opinión de este diseñador que ha fotografado para su catálogo el proceso de fabricación. Pero son productos que están à venda. Pero es como un desafío, es como un chiste. ¿Por qué no produce do it yourself? Es tan simples, pero son productos que están à venda. Acá es como si hubiera destruido los juguetes de su hijo para crear una silla, o utilizado lo que había en la cocina para crear una luminaria, o ha recreado muchas luminarias para crear algo como esto. Y en Sudamérica hay personas que desarrollan productos como esto es de un argentino, creo que ustedes lo conocen, es muy reconocido. ¿Dónde está? Está con proyecto PET. Todo es hecho de PET. Alejandro Sarmiento. Y cuando pensamos en el proceso de creación, muchas veces no sabemos cómo son creadas. Acá tenemos como si fueran la inversión del propio mueble para crear lo que están mirando en la imagen. Pero ocurre lo mismo en las artes plásticas. Este es un trabajo de un artista que se llama Farnese de Andrade, es un artista brasileño que recorre todo lo que el mar traz para la playa y después recrea como si fuera su lenguaje, sus palabras son las palabras que fueron olvidadas. Y en moda tenemos también la desconstrucción para construir con fuerza. Por ejemplo, en este vestido de una ópera, acá tenemos la dramaticidad, la fuerza a través del cuerpo que no había en el original. Probablemente el original era muy hermoso, pero no tenía la fuerza. La fuerza es por la impresión de una fuerza mecánica. El vestido fue todo cortado para ganar emoción.
una asemblaje, Björk, con muchos trabajos hechos en crochet, una modelaje que foi conectada sem uma lógica para criar uma nova prenda. Referências que não são referências têxteis, são utilizadas, são apoderadas por el mundo têxtil, para que sirva um saco com 4 mangas para um próprio abraço. Uma estrutura de desenho que foi depois trabalhada com apliques, com costuras, com franzidos. A possibilidade de transformar algo Margiela muito simples como o que utilizam para embalar granos se transforma em uma escultura. Acá temos porcelanas que foram quebradas e se transformaram em um gilete. Joalheria vieja que se estrutura ao redor do corpo para se transformar em uma prenda. Sandálias de cuero. Pelotas de feltro. Cintas elásticas. Guantas e Martim Margiela com uma prenda que é acaso um pullover que foi transformado em um colete, um gilete. Um trabalho que eu fiz em Chile, mesclando sabedoria e jovialidade. Pessoas como estas senhoras para cambiar conhecimentos com os jovens em um projeto que foi hecho durante um workshop, onde as senhoras han ensinado a los jóvenes puntos tradicionais para aplicação e criação de superfícies, design de superfície. E como foram utilizados as conexões, os adornos para unir as partes. Acá um exemplo muito simples de 2 prendas que se transformaram em uma prenda. O desenvolvimento de uma estrutura molecular que poderia se conectar com as outras, criando uma superfície têxtil, pero não plana, pero ao redor do corpo. Como criamos a partir do tecido hilos hechos bien anchos para tecer novamente. Algo que é o que utilizamos em las oficinas para poner nombres em los documentos, que foi utilizado para criar um colar. Algo que em um primeiro momento não parecia muito importante, porque é solamente um acetato como se fosse um colar, pero a importância é que acá está dito que sou uma joia, sou uma joia, sou uma joia. Então se criou um valor, porque é uma afirmação. Um colar hecho de llaves, outro, uma inspiração hecha com tudo que temos guardado. Acá temos uma conversão de tudo que é parte do que temos sempre ao redor. Como se diz? Punho? Punho. Muñeca. Temos o punho da camisa, temos também como se fossem pulseiras. E acá se juntou tudo o que temos ao redor do punho em uma única peça. Isto é muito. Em Brasil temos isto em el suelo para limpar os pés, mas acá está em uma vitrine muito hermosa em Paris,
como si fuera una bag, una bolsa. Tenemos memórias que se transformam em objetos que se reconectam para transformar em uma pulseira. Bolsillos para pessoas que não utilizam mais, pessoas que estão com t-shirts, que podem ter bolsillos. Algo que são produtos gráficos, que separados são gráficos, mas quando unidos se transformam em uma cruz. Uma iniciativa muito importante. Há distrito em Holanda que se chama Red Light District, distrito de la luz roja. E o que passa é que neste distrito há prostitutas que se expõem durante o dia e a noite em las vitrinas para os turistas. E quando um turista se encanta, o turista entra, se cierra a cortina e o serviço é feito em la vitrina. E o que começou a ocorrer é que, devido a problemas com novos países europeus, países muito pobres, começou a ocorrer o tráfico de pessoas. E o governo não tinha o que fazer, porque as pessoas tinham o passaporte europeu. Estão a exercer uma profissão legalizada na Europa. E não havia como apurar, como fazer juízo das denúncias do tráfico de trabalho escravo, porque sempre que pensavam a desenvolver algo, a principal pessoa desaparecia. A prostituta era transferida para outro país. E o que criaram? Há projeto que se chama Moda em Distrito de la Luz Roja, onde sempre que espaço como prédio era colocado para alquilar ou para vender, o governo saía na frente e disponibilizava este espaço para jovens designers. E o que estão vendo aqui não são mais prostitutas, são dois hermosos vestidos. Acá temos neste espaço o ateliê de los designers que estão trabalhando no prédio, acá onde vivem. É processo onde a revitalização de uma área degradada é resultado de uma ação do governo, porque é muito importante a vontade política para cambiar a situação. Acá são duas desenhadoras que estão neste espaço. Acá é onde produzem o que está na tienda e arriba é onde vivem. E vão permanecer como a incubadora, mas uma incubadora que é uma tienda, é uma incubadora que interfere, está ligada à realidade da cidade. Acá uma vitrina, acá se mira a cama, uma cama onde antigamente se fazia historicamente o que corresponde à existência do espaço. Eliminaram a historicidade. A historicidade está presente, mas há uma nova ocupação. E os jovens são capazes de generar solução. E são cajas onde em frente há onde se pode exponer os objetos. E embaixo há rodilhas para poner para frente e poner o estoque por trás. E a estrutura é hecha como se fueran pastillas, pero não são pastillas. São diferentes tonalidades de branco, pero lo que são o que utilizamos para poner em cartas. São pimacos, não sei como se chama aqui. Usamos para imprimir e para pôr em correspondência etiquetas.
E o que os desenhadores descobriram é que as etiquetas tinham sempre um tom de branco diferente. O que para nós é um problema, para os estudantes foi uma solução para criar um pattern de tonalidades de branco. Nós não sabemos se desenho é sempre uma resposta a uma necessidade. Acá não sei se a necessidade é uma habitação, ou um coche, ou um espaço, uma garagem, mas o desenhador ha criado uma solução completa. Nem sempre o desenho, muitas vezes, é algo para criar uma possibilidade melhor de vida. Provavelmente, este desenho não funcionou porque as pessoas foram fotografadas. Creio que é um caminhão híbrido hecho por cubanos. Acá temos a importância dos signos. Acá é sobre como o tempo escorre, como o tempo voa, como o tempo é mecânico e não para. Acá um cuento sobre um pássaro e um gato, e a ilustração é totalmente hecha com as palavras, pero as palavras criam a figura e hecha com bordados. Uma floresta com muitos galhos, pero nem todos os galhos são galhos de árvores. É o poder das palavras, as palavras nos aprisionam. Um menu de restaurante muito eficiente, porque temos claramente que se trata de um menu de restaurante. Peñarol é um time de Uruguai, não? Pero este não é em Uruguai. Esta é uma fotografia que eu saquei em Ceará. Ceará é nordeste do Brasil. É uma solução muito divertida, porque mesmo viejo, este homem não quer parar de brincar com seus caminhões. Está trabalhando a vender dulces, mas está se divertindo ao mesmo tempo. São soluções que foram criadas por desenhadores não que frequentaram escolas, mas desenhadores do pueblo. Mira que tem até um espaço para manejar. Soluções muito simples como criar luminosidade em las casas, em las habitações, com botellas. E uma pessoa que vende café em las calles de Rio de Janeiro. É uma pessoa também, este homem com um grande sorriso, muito feliz por estar, não sabemos, brincando ou vendendo café. E este carro, este caminhão tem um sonido muito potente. O sonido muito potente é para que as pessoas comprem seu café ou não salgam daqui. E em Brasil, como temos o problema de muitos carros, temos sempre que esperar em horário de pico para passar por um cruzamento. E o serviço ha melhorado muito em los cruzamentos, porque as pessoas estão servindo produtos calientes. O que criaram é uma solução muito simples. Colocam na carvão para manter caliente o que vendem. Isto poderia estar em uma galeria de art design, pero está en la calle de Rio de Janeiro, donde tenemos una almohada que es fija en la grade, y acá donde se pone para levantar la parte de abajo para se tornar una silla. Al fin del día, el hombre saca esta parte, carga para su casa, no hay obstrucción del espacio público, y en el día siguiente volve a se tornar uma silla. Uma solução hecha de tampas, como se diz tampas? Tapitas. Há duas funcionalidades para isto. Creio que não são utilizadas
concomitantemente. Uma finalidade é para limpar os pés. E a outra finalidade, que espero que não seja concomitante, é para sacar a escama do pescado. Em Brasil utilizamos isto não como com este buraco. Utilizamos ferrar totalmente inteiro, cerrado, para pôr botelhas de cerveja. Pero uma pessoa ha criado onde se podem colocar canudos. E o criador deste invento ha dicho que seu invento é revolucionário. É um invento que tem doble função. A função de ser uma copa e também ser um funil. Acá se diz funil? Embulo. Algo que tem sempre um grafismo muito forte, muito bonito. E este niño ha desarrollado uma terceira função para o invento. Algo para poner e não queimar suas manos. E este é um desenvolvimento hecho por este senhor que ha criado como se fosse a mesma solução hecha com resinas de carbono e utilizado para desenvolver um veículo totalmente tecnológico, com todos os recursos. E o senhor tem uma coleção de muchachas que han se interessado devido a seu coche, que é tão incrível. Tem também televisão. E a receita é muito simples. Há que utilizar, como se diz, durex, cinta 300 cintas amarillas para criar um coche como sujo. A importância fundamental do desenho, a eficiência do desenho que é... Em Brasil sabemos que sempre que há uma sinalização, mesmo que com a grafia incorreta, temos a certidumbre que há a pessoa que vai solucionar seu problema com pneumático. Decimos também que a preguiça. Acá se diz preguiça? Pereza. Pereza significa não quero trabalhar. Sim, não quero trabalhar é a solução para a criatividade. Essa pessoa queria um sonido melhor para seu equipo de som e ha comprado um falante, pero tendría que criar uma caja. E o que hiciste foi fazer furos, ojos. E acá te solucionou todo por completo, sem ter que fazer a caja. Alguns trabalhos que eu desenvolvi por comissionamento. Uma organização euro-brasileira me ha invitado para desenvolver produtos com a basura da indústria de madeireira, porque os pequenos não há o que fazer e sempre o que produziam era carbono. E há muitas crianças que trabalham em Brasil colocando pedaços pequenos para se transformarem em carbono e é algo muito perigoso para sua salubridade. Então, a organização euro-brasileira me ha invitado para desenvolver um produto com pequenas partes de madeira. E o que percebi é que a diferença de colores é muito bonita, muito interessante. Eu criei como se fosse um Lego, onde as pessoas sabem como conectar um pedaço e criar algo como está acá, ou criar como se fosse a calçada de Copacabana, e depois com a possibilidade de colocar pastilhas de luz hechas de LED e criar luminárias. Esta luminária se chama cocar
porque se parece com cara indígena. E depois do desfile de papel, uma indústria de acero me invitou para desenvolver um produto muito leviano para acero. Pero acero sempre, quando miramos, é algo que tem peso, que não tem o mesmo aspecto. E que desenvolvemos, então, uma estrutura totalmente como se fosse uma renda hecha em acero e onde o próprio peso do corpo humano cria o conforto. Também desenvolvemos uma silla. É como se a almohada fosse este espaço, onde acá se colocam cabides, perchas. E a inspiração é sempre a percepção de que os outros não veem. A percepção está conectada com sua sensibilidade. E uma vez estava a viajar e subitamente me deparei com esta paisagem e pedi para o chofer, por favor, porque tenho que sacar uma foto. Me impressionou porque acá está a estrada. E muito cerca da estrada havia um pouco de grama, depois nada, totalmente seco e umas casas ao fundo, umas habitações ao fundo. Eu pensava, quem vai vir para se balançar, né, neste espaço? Pero para mim parecia como se fosse um quadro. Tinha a impressão que as uvas diferentes de cá, havia uma diferença de cores entre dentro e fora. Pero não sabia o que fazer, só saquei a foto e depois de 3 anos fui invitado por uma indústria de concept design para criar um mueble para eles. E recém havia ligado de Europa de uma exposição e sempre que hago exposição tenho que carregar cajas muito pesadas com toda a estrutura dos quadros, das esculturas, e sempre que sacamos temos que desmontar todas as cajas porque o museu não tinha espaço para as cajas. Temos que desmontar as cajas, colocar em partes e acondicionar em um espaço técnico. Então, o que pensei quando recebi a invitação foi criar um objeto que a caja é parte da obra. A caja é a estrutura, como acá. E o que criei foi isso. É uma estrutura que eu chamei de memórias encaixotadas, sonhos transportáveis. São como muebles que podem poner em... É como se fosse uma intervenção, pero não uma intervenção pública, pero uma intervenção privada. É como se pudesse poner este mueble em sua casa e mirar um espaço de sua casa através e mirar o reverso também, percebendo o que não percebia antes. É como se fosse uma espécie de portal de mirada. E recentemente desenvolvi um projeto durante uma semana de moda em Fortaleza, durante um evento que se chama Dragão Fashion. Dragão Fashion se sucede em uma ubicação em Brasil que se chama Dragão del Mar. Dragão del Mar é um movimento de revolução que ocorreu há muitos anos e hoje é uma das mais importantes semanas de moda. E para mim, o mais importante sempre foi compartilhar conhecimento de uma forma mais irrestrita possível. Então, durante a semana de moda, hicimos um workshop, pero um workshop onde o resultado seria o desfile de cierre do evento. É como condensarmos o que hacemos em 6 meses em 5 dias.
hacer o desenvolvimento completo de uma coleção em 5 dias. Invitamos 20 pessoas, alunos, artesanos, técnicos de construção, artistas, designers gráficos, designers de superfície, designers têxteis, uma mesclança de pessoas para recriar. O projeto tinha edital onde invitamos pessoas que haviam proponido os melhores trabalhos para a redescoberta do paraíso brasileiro. E a coleção se chamou La Hora del Brasil. Há programa, é programa político, que todos os dias, às 6 da tarde, há uma transmissão de Brasília para todo o Brasil de 1 hora. É programa remanescente da época da ditadura militar. Durante 1 hora, todo o Brasil tem a obrigação de ouvir programa político que se chama A Hora do Brasil. E a coleção se chamava A Hora do Brasil, pero com paradigma. Não é a hora de permanecermos não somente em Brasil, creio que acá também, permanecermos com a certidumbre que esta é nossa hora. Nós temos que tomar posse, fazer projeto, produtos, desenvolver e transformar nossos países. E invitamos, então, desde pessoas muito simples até pessoas que são desenhadores, pessoas de 15 anos até pessoas de 70 anos, para trabalharem juntos a construção, a reinterpretação, a mesclança de conhecimentos, a descoberta de novas possibilidades de matérias. Pedimos para artistas trabalharem com que os artesanos trabalhavam, artesanos para utilizarem as ferramentas de los artistas. Pedimos para criar toda uma estrutura sem hierarquias e todos juntos construíram rendas hechas de metal. Esta é uma pessoa que trabalha com cuero e que começou a utilizar a técnica de renda. Estivemos recentemente em outros países, trouxemos também algo muito simples que foram utilizados para aprimorar os conhecimentos locais. Acá temos as sapatilhas que foram hechas sobre sapatilhas existentes. E todas as pessoas trabalharam juntas e criaram depois uma coleção que foi apresentada em seu último dia. E para contar a história, utilizamos como se fossem páginas de livros, onde os modelos foram os personagens deste livro. E é livro que conta através de imagens a conexão de conhecimentos. Temos, por exemplo, acá artesano, outro artesano acá, separados e depois todos juntos, criando e fazendo uma grande festa, que é o desfile. As pessoas, todas que participaram, algumas, eu ao final, com as minhas motinhas, com os snackers, e uma imagem muito importante que eu tive ao final de uma de minhas viagens foi este outdoor. Como se diz acá? Anúncio. É uma intervenção de um artista. O artista tem que viver como qualquer um. Para mim significa que devemos viver não como estrelas, como pessoas, como celebridades, mas temos que viver como pessoas conectadas às outras pessoas.
Tenemos que vivir capaces de afetar los otros, porque nosotros también no somos mejores, somos tan afetables como todos, porque si nosotros nos tornamos, mientras artistas, personas desconectadas de la realidad, pasamos a criar para nós mesmos. E este é o princípio do fim. Temos que criar para criar um mundo melhor, porque o que estamos criando não são produtos para serem apenas adquiridos. Estamos criando produtos que são para elevarem as pessoas cada vez mais cerca de lo melhor que a humanidade tem para produzir, não o pior. Esta creio que é a mais importante ética de um criador. Criar não para si e não somente mais objetos sem sentido, mas criar algo que transforme onde vivimos em um mundo melhor. Gracias.